E bem-vindo ao novo vídeo! As cidades mortas, também conhecidas como cidades esquecidas, são um grupo de assentamentos abandonados no noroeste da Síria, localizados entre Alepo e Idlib. Essas cidades incluem mais de 700 assentamentos agrupados em 8 parques arqueológicos. Eles datam do século I ao VII e faziam parte de uma região próspera durante os períodos romano e bizantino, beneficiando-se da produção e comércio agrícola. No entanto, eles foram gradualmente abandonados entre os séculos 8 e 10 devido a vários fatores, incluindo declínio econômico, mudanças nas rotas comerciais e possivelmente mudanças climáticas. Apesar disso, o clima seco e a localização remota ajudaram a preservar esses locais notavelmente bem. Muitos edifícios, incluindo casas, igrejas, balneários e outras estruturas, ainda existem hoje. Os locais incluem uma variedade de estruturas como basílicas, mosteiros, banhos públicos, túmulos e casas. Você é novo neste canal? Certifique-se de se inscrever e apertar o sino de notificação. E antes de começarmos, curta o vídeo. Homo floresiensis, mais conhecido como hobbits, é uma espécie extinta de hominídeo que viveu na ilha indonésia de Flores. Esta descoberta foi anunciada em 2004 quando restos mortais foram encontrados na caverna Liang Bua por uma equipe de arqueólogos indonésios e australianos. O Homo floresiensis é conhecido por sua pequena estatura, com altura média de cerca de 1,10 m. Essa diferença de tamanho deu origem ao apelido de hobbits. Apesar de seu pequeno tamanho, tinham cérebros relativamente pequenos, com uma capacidade craniana média de cerca de 380 cm3. No entanto, seus cérebros exibiam características avançadas, como um formato de lobo frontal semelhante aos das primeiras espécies de Homo. As evidências sugerem que eles também usaram ferramentas. Artefatos de pedra associados a seus restos mortais indicam a sua capacidade de criar e usar ferramentas para diversos fins. Acredita-se que o Homo floresiensis tenha sido extinto há cerca de 50.000 a 60.000 anos. As razões exatas para sua extinção permanecem incertas, mas foram sugeridos fatores como mudanças ambientais e interações com os humanos modernos. O Santo Graal é um artefato lendário, frequentemente associado à fé cristã e à história da Última Ceia. Acredita-se que seja o cálice usado por Jesus durante a refeição e se tornou um poderoso símbolo de graça divina e da vida eterna. A busca pelo Santo Graal tem sido um tema popular na literatura, na arte e no folclore há séculos. A Copa Nanteus, também conhecida como Santo Graal do País de Gales, é um cálice de madeira localizado na mansão Nanteus, no País de Gales. Afirma-se que é o verdadeiro Santo Graal trazido à Grã-Bretanha por José de Arimateia. A taça ganhou popularidade no final do século XIX, quando foi associada a poderes de cura milagrosos, atraindo peregrinos em busca de suas supostas propriedades restauradoras. A descoberta do Santo Graal reacenderia o interesse pelas lendas arturianas, pela literatura medieval e pelo simbolismo associado ao Graal. Se a Copa Nanteus fosse oficialmente reconhecida como Santo Graal, provavelmente se tornaria um importante local de peregrinação e atração turística, atraindo visitantes de todo o mundo. As estátuas de Shan Shan parecem assustadoras e foram encontradas após a escavação de uma passagem no Palácio de Utzan, no Peru. O Gran Shimu Palace, como costumava ser chamado, é o maior dos 10 complexos, que fazem parte do Patrimônio Mundial da Unesco. O local onde as estátuas de Shan Shan foram encontradas fica perto do que já foi a capital do Reino Shimu, que antecede o mais conhecido Império Inca. A civilização Shimu floresceu entre 900 e 1450 d.C. As estátuas parecem assustadoras, cada uma com o rosto feito de uma máscara de argila. Em uma das mãos segurava um centro de madeira e na outra uma cabeça humana e tinha cerca de 7 centímetros de altura. Quando foram encontrados, foram enterrados na terra perto da entrada do palácio. Os arqueólogos acham que essas estátuas antigas provavelmente marcavam os túmulos de pessoas importantes. Esta é uma das cápsulas do tempo mais antigas já descobertas nos Estados Unidos, datada de 1795, com mais de 225 anos de idade. A cápsula do tempo de Samuel Adams e Paul Revere é uma cápsula do tempo histórica que foi originalmente enterrada em 1795 por Paul Revere e Samuel Adams. Paul Revere ficou famoso por alertar o campo sobre o avanço do exército britânico, e Samuel Adams foi um estadista influente que desempenhou um papel fundamental na organização de Boston Tea Party e outros atos revolucionários. A cápsula do tempo foi redescoberta em 2014 durante trabalhos de construção de rotina em Boston, Massachusetts. A própria cápsula do tempo é feita de latão e tem aproximadamente o tamanho de uma caixa de charutos.
foi enterrado sobre a Massachusetts State House, em Boston, e foi originalmente planejado para comemorar o início da construção do edifício. O conteúdo da cápsula do tempo foi escolhido para refletir os valores e ideais da era revolucionária e incluía moedas, jornais e vários outros itens. Quando a cápsula do tempo foi redescoberta em 2014, ela foi aberta em um ambiente de laboratório cuidadosamente controlado para evitar mais danos ao conteúdo. Entre os itens encontrados estavam 5 jornais dobrados da época, incluindo um com um artigo sobre o discurso de despedida de George Washington. Na paisagem selvagem e acidentada da Colômbia Britânica, no Canadá, encontra-se uma caverna que apenas os mais corajosos se atrevem a explorar, a Sarlacc Pit Cave. É um labirinto de túneis secretos, passagens estreitas e rochas traiçoeiras que desafiam até os aventureiros mais experientes. Mas o que realmente torna essa caverna famosa não é apenas o terreno perigoso. Não, existe uma lenda que acelera o coração até dos visitantes mais céticos. Dizem que a caverna recebeu o nome do terrível monstro Sarlacc Pit do universo Star Wars. As histórias locais falam de uma criatura que se parece muito com um monstro lendário, com tentáculos e uma boca aberta grande o suficiente para engoli-lo inteiro. Era como se eu estivesse entrando em meu próprio filme de terror, disse uma testemunha ocular. Aquela coisa tinha uma boca? Cara, você não quer saber o quão assustador isso foi. Mas os verdadeiros perigos da Sarlacc Pit Cave não são os monstros da nossa imaginação, são as formações rochosas imprevisíveis e as profundidades repentinas que são verdadeiramente fatais. Muitos tentaram desvendar os segredos dessa caverna misteriosa, mas nem todos voltaram para contar a história. A Fuente Magna é uma descoberta arqueológica significativa feita em 1958 perto do lago Titicaca, na Bolívia. Essa grande tigela de pedra está lindamente gravada com caracteres antropomórficos e motivos de animais. O que é surpreendente é que ele contém 2 tipos de escrita, um antigo alfabeto proto-sumério e uma língua local da antiga civilização Pucara, que precedeu a civilização Tiwanaku. Este artefato é frequentemente referido como a Pedra de Roseta da América. A Fuente Magna foi descoberta acidentalmente por um agricultor numa propriedade privada pertencente à família Manjon. Um arqueólogo boliviano chamado Max Portugal Zamora tentou decifrar as inscrições, mas não conseguiu porque não reconheceu a escrita como uma forma cuneiforme que remonta a 5.000 anos. A tigela permaneceu guardada por cerca de 40 anos, até que os pesquisadores Bernardo Biados e Fred Arce conheceram um morador local chamado Maximiliano, que reconheceu a tigela e revelou que a usava para alimentar seus porcos sem saber de seu significado. As inscrições na tigela foram por fim traduzidas, sugerindo que ela era usada para libações à deusa Nia, para pedir fertilidade. Acredita-se que a Fuente Magna foi feita pelos sumérios que se estabeleceram na Bolívia depois de 2500 a.C. Isso levanta questões intrigantes sobre uma possível conexão entre os sumérios e os antigos habitantes dos Andes, que estavam separados por milhares de quilômetros. O túmulo da Virgem Maria é um cemitério cristão localizado no Vale do Cédron, no sopé do Monte das Oliveiras, em Jerusalém, Israel. Muitos cristãos orientais acreditam que este seja o local de descanso de Maria, a mãe de Jesus. De acordo com a tradição cristã, Maria ascendeu ao céu em forma corporal, então ninguém afirma que seus restos mortais ainda estão no túmulo. O Novo Testamento também não menciona sua morte ou local de sepultamento, mas uma forte tradição cristã oriental coloca seu túmulo nesta igreja mal iluminada. Lâmpadas a óleo e ícones dedicados a Cristo revestem um túmulo junto com seu túmulo vazio, onde os peregrinos acendem velas e passam alguns momentos em oração ou reflexão. A igreja também é conhecida como a Igreja da Assunção e foi construída em torno de antigas tumbas judaicas escavadas na rocha. Pode ser acessada através de uma escada que leva a um pátio aberto, e a entrada é feita de fachada preservada de uma basílica cruzada do século XII. Além do túmulo, a igreja contém a gruta onde Jesus teria encontrado seus discípulos antes de ser traído por Judas. Os Neandertais são nossos parentes extintos mais próximos e compartilham um ancestral comum com os humanos modernos. No entanto, eles não são ancestrais diretos, mas representam um ramo separado na nossa árvore evolutiva. Os Neandertais habitaram regiões de clima frio, como a Europa e partes da Ásia, durante a última idade do gelo. Eles tinham adaptações físicas para sobreviver nesses ambientes, incluindo uma constituição robusta para reter o calor e uma cavidade nasal maior que os aquecia e umidificava o ar frio que respiravam.
como pode ser visto na disposição deliberada dos corpos e na presença de bens funerários. Eles também criaram arte simbólica, como pinturas rupestres e gravuras, embora sejam menos comuns em comparação com espécies hominídeas posteriores. Estudos genéticos mostraram que os neandertais cruzaram com os primeiros humanos modernos que migraram para fora da África. Como resultado, muitas pessoas hoje carregam uma pequena porcentagem do DNA neandertal em seus genomas. O equívoco de que todos os neandertais tinham uma postura curvada remonta ao trabalho de Marcelin Bull, um paleontólogo francês que examinou o esqueleto do Neandertal de La Chapelle-aux-Saints no início do século XX. Ele descreveu o indivíduo como uma criatura estúpida, desajeitada e parecida com um macaco. No entanto, uma reanálise do esqueleto na década de 1950 revelou que este Neandertal específico tinha artrite grave na coluna vertebral. Além disso, ele teve outros problemas de saúde, como raquitismo em tenra idade e problemas dentários, o que contribuiu para a sua aparência única. Os cientistas estimam que os neandertais foram extintos há cerca de 40 mil anos, possivelmente devido a uma combinação de fatores, incluindo a competição com os humanos modernos e as mudanças ambientais. A pedra Cintamani é uma pedra preciosa lendária de grande significado em diversas tradições espirituais e mitológicas, particularmente nas crenças budistas e hindus. É frequentemente descrita como uma pedra preciosa azul ou verde e acredita-se que possui poderes e bênçãos extraordinários para o possuidor. Segundo a lenda, a pedra Cintamani é uma joia sagrada que caiu do céu, originária de uma galáxia distante. Está associado ao reino mítico de Shambhala, um reino oculto de paz e iluminação. Dizem que a pedra incorpora a essência da compaixão, sabedoria e iluminação espiritual. No budismo tibetano, representa a metade iluminada do Buda e é frequentemente retratada como uma joia na testa das divindades e Budas em obras de arte e estátuas. Acredita-se também que Shambhala é guardada pelo poder da pedra Cintamani e que somente aqueles com corações puros e boas intenções podem acessar sua sabedoria e tesouros. A descoberta da pedra Cintamani levaria ao renascimento de antigos rituais e práticas, bem como a criação de novas cerimônias e celebrações. São descobertas como essa que fazem a arqueologia parecer uma profissão assustadora. Houve um tempo em que havia outras espécies humanas além da nossa. Uma delas foi chamada de Neandertais, que foram extintos há cerca de 40 mil anos. Vestígios do passado mostram que eles eram caçadores habilidosos, capazes de derrotar veados, cabras e também rinocerontes lanosos com suas lanças. No entanto, uma descoberta recente mudou nossa visão dos neandertais. Isso ocorre porque ossos humanos artesanais foram descobertos nas cavernas de Goiê, na Bélgica. Os cientistas já sabiam que os ossos já foram afiados e usados como ferramentas, mas nunca pensaram que esses ossos poderiam ter pertencido a outros humanos. Esses ossos mostram que os neandertais belgas também podem ter praticado canibalismo. Essas lanças bacanas deles aparentemente derrubaram mais do que veados e cabras. Porém, não se sabe se todos os neandertais comiam carne humana ou se isso era uma exceção. A cápsula do tempo de Einstein é uma cápsula do tempo que foi criada e enterrada em 1939 na abertura do pavilhão judaico na Feira Mundial de Nova York. A cápsula do tempo foi enterrada com a intenção de ser aberta 5 mil anos depois, no ano de 6.939. A cápsula continha vários itens, incluindo uma carta do próprio Albert Einstein. Na carta, Einstein refletiu sobre o estado do mundo naquela época e expressou sua esperança em um futuro melhor. A carta era um apelo à paz e à cooperação entre as nações, refletindo a crença de Einstein no poder da ciência para resolver problemas globais. O conteúdo da cápsula do tempo também incluía uma cópia dos 10 Mandamentos, uma cópia da Declaração de Independência, um livro de orações judaico, um microscópio, uma caneta tinteiro e outros itens escolhidos para representar diferentes aspectos da vida e realizações humanas. A cápsula do tempo de Einstein é única porque foi criada por uma das mentes mais brilhantes da história moderna e reflete as perspectivas de Einstein sobre o mundo. Aninhadas no coração de Steamboat Springs, Colorado, ficam as Cavernas Proibidas, um mundo misterioso escondido sob a terra, protegido dos olhos do público. Há mais de um século que essas grutas são uma zona proibida, rodeadas de lendas que despertam a curiosidade de aventureiros de todo o mundo. Descobertas do século XIX por mineiros em busca de tesouros da terra, essas câmaras subterrâneas foram logo isoladas devido aos perigos que abrigavam. Mas o que está nessas profundezas ocultas é objeto de fascínio e especulação.
Dizem que as cavernas são um mundo encantador, cheio de cristais brilhantes que adornam as paredes e lagos subterrâneos tão claros quanto o céu. Mas a beleza desse lugar escondido é acompanhada por histórias de inexplicável e de sobrenatural. Alguns aventureiros afirmam que seres extraterrestres estranhos se escondem nos cantos mais escuros da caverna, esperando nas sombras. A Pedra Dashka é um artefato extremamente controverso descoberto em 1999 que tem confundido cientistas desde então. Alguns afirmam que esta pedra contém os projetos usados pelo próprio arquiteto do mundo. Especialistas russos chegaram a sugerir que a Pedra Dashka poderia ter, surpreendentemente, 120 milhões de anos. A Pedra Dashka, também conhecida como Mapa do Criador, não apenas representa os Montes Urais, mas também uma série de impressionantes projetos de engenharia civil. Isso inclui 12 mil quilômetros de canais, diversas represas e inscrições hieroglíficas de origem desconhecida. A surpreendente precisão e perspectiva do mapa sugerem que ele foi feito a partir de um ponto aéreo de observação. Embora os hieróglifos na pedra ainda não tenham sido decifrados, acredita-se que estejam relacionados com uma antiga forma de chinês. A Pedra Dashka mede 148 centímetros de altura, 106 centímetros de largura e 16 centímetros de espessura, com peso de até 1 tonelada. É composto por 3 camadas. A primeira camada, com aproximadamente 18 centímetros de espessura, consiste em uma composição de cimento ou cerâmica à base de dolomita. A segunda camada, com cerca de 2,5 cm de espessura, é feita de vidro diopsídico, enriquecido com silício. Por fim, a terceira camada, com apenas alguns milímetros de espessura, é composta por uma mistura de porcelana de cálcio. Este poderia ser potencialmente o mapa mais antigo e extenso do mundo, mas quem o criou e por que permanece um mistério. Harat al-Bilad é um assentamento abandonado em Omã e um dos bairros mais antigos do país, agora considerado uma cidade fantasma. Datado de vários séculos, já foi uma comunidade próspera. A área contém 376 casas e quase 250 poços, alguns datados de mais de 9 séculos. Posicionada à beira do deserto, a cidade era cercada por uma muralha feita de pedra de tijolos de barro, com 4 portões e 2 impressionantes torres de vigia. Já foi um centro de atividades acadêmicas, onde livros e enciclopédias fiqh foram copiados. A muralha defensiva ao redor da área tinha vários portões, incluindo o Portão da Manhã, perto do movimentado mercado. Este portão, junto com outros, levava ao coração do distrito. Harat al-Bilad também abriga 4 mesquitas antigas, Al-Ali, Al-Ain, Al-Shara e Al-Haba. Essas mesquitas, localizadas ao longo da pista central, possuem mihrabs lindamente trabalhados que datam dos séculos 9 e 10. No início dos anos 2000, Harat al-Bilad havia sido abandonado por séculos e estava rapidamente entrando em decadência, até que o Ministério interveio com um trabalho de restauração. O Homo erectus é uma espécie de hominídeo extinta que viveu aproximadamente entre 1,9 milhão e 143 mil anos atrás. Esta espécie é conhecida por diversas características e conquistas significativas. Eles tinham um tamanho cerebral maior em comparação com as espécies de hominídeos anteriores, usavam ferramentas, controlavam o fogo e tinham uma ampla distribuição geográfica. O Homo erectus também é considerado uma espécie de transição crucial na evolução humana, apresentando avanços na locomoção, uso de ferramentas e adaptação a diversos ambientes. 4 grupos particulares de Homo erectus se destacam. Homem de Java. Esta subespécie foi descoberta na ilha indonésia de Java. O espécime mais famoso do Homem de Java é conhecido como Trinil II, ou Pithecanthropus erectus, que foi encontrado por Eugene Dubois em 1891. Esses fósseis datam de aproximadamente 1,9 milhão de anos atrás. Homem Solo. Encontrados na região do Rio Solo, em Java, Indonésia, os fósseis do Homem Solo são estimados entre 143 mil e 550 mil anos de idade. Os espécimes Homem Solo são notáveis por suas características cranianas robustas. Dmanisi. Esta subespécie foi descoberta no sítio arqueológico de Dmanisi, na Geórgia. Estima-se que esses fósseis tenham cerca de 1,85 milhão de anos. Esses espécimes são significativos porque representam a presença mais antiga conhecida do Homo erectus fora da África. Homem de Pequim. O Homem de Pequim é uma espécie de hominídeo descoberta no sítio Zhoukoudian, perto de Pequim, China. Esses fósseis datam de aproximadamente 770 mil a 230 mil anos atrás. O conceito de calçado mágico com propriedades extraordinárias pode ser encontrado em lendas e folclores de diversas culturas.
Por exemplo, na mitologia nórdica, o deus Loki possui um par de sapatos mágicos que lhe conferem uma velocidade incrível. A história das botas de 7 milhas é um tema popular no folclore e nos contos de fadas. Ele gira em torno de um par mágico de botas que concede ao usuário a capacidade de cobrir grandes distâncias com um único passo, aproximadamente 11 km por passo. Dizem que as botas proporcionam uma velocidade incrível e a capacidade de atravessar vastas paisagens sem esforço. A história das botas remonta ao folclore europeu, especialmente em contos da França e da Alemanha. Foi transmitido de geração em geração de diversas formas, aparecendo em contos de fadas e na literatura infantil. Representam também o desejo humano de velocidade e a capacidade de superar barreiras e alcançar facilmente objetivos distantes. Na noite do dia de Natal, um homem a caminho de casa encontrou um ovo estranho que parecia ser de um dinossauro gigante. Parecia enorme e teria cerca de 1 metro de comprimento. Mas não era um ovo de dinossauro. Na verdade, era outro animal pré-histórico. Segundo os cientistas, o ovo veio de um gliptodon, um tatu gigante pré-histórico. Os gliptodontes eram extintos há milhares de anos e são os ancestrais dos tatus atuais. Os gliptodontes podiam até pesar 1 tonelada e tinham escudos blindados redondos. Esses animais viveram principalmente na América do Sul, então não é de surpreender que esse homem tenha encontrado um ovo na Argentina. Imagine encontrar um ovo pré-histórico desses no dia de Natal. Deve ser um belo presente de Natal. Infelizmente não conseguimos descobrir o que foi feito com ele, mas presumo que agora esteja em exibição em algum museu em algum lugar. O criador desta cápsula do tempo fez com o único propósito de não ser esquecido. A Seward Time Capsule é a maior cápsula do tempo do mundo e foi construída em 1975, localizada em Seward, Nebraska. Foi construída por Harold Keith Davidson, um empresário local e ávido colecionador que passou vários anos reunindo milhares de itens para a cápsula, desde objetos do cotidiano até artefatos raros e incomuns. Ele contém uma coleção de 5.000 itens. A cápsula do tempo está situada em um parque em uma pequena cidade em Seward e é de livre acesso ao público. A cápsula do tempo está enterrada sob um cofre de 45 toneladas sob um monte de terra e é selada para proteger o conteúdo de danos e deterioração. A cápsula do tempo está programada para ser aberta no ano de 2025, 50 anos depois de ter sido selada e enterrada pela primeira vez. Acredite ou não, originalmente havia a intenção de Davidson se selar junto com os itens da cápsula, mas as autoridades locais proibiram isso. Aninhado no vasto deserto da Grande Bacia de Nevada, repousa uma história tão antiga que quase foi esquecida pelo tempo. Nas profundezas da Caverna dos Espíritos foi feita a descoberta de uma múmia cuidadosamente embrulhada em junco trançado, servindo como uma testemunha de 9.400 anos de uma era longínqua. Essa múmia é um dos restos mais antigos e mais bem preservados já encontrados na América do Norte, oferecendo um raro vislumbre da vida e da cultura das pessoas que outrora habitaram essa paisagem agreste. No entanto, um véu de mistério e controvérsia cercou a caverna espiritual. Depois que a múmia foi descoberta na década de 1940, os arqueólogos a levavam para um museu onde permaneceu escondida do mundo durante décadas. Mas na década de 1990, numa época de mudança e reconhecimento, a múmia foi devolvida à comunidade indígena local como um gesto de respeito e restituição. No entanto, a história da múmia da caverna espiritual não terminou aí. Em 2017, uma nova pesquisa deu vida à história deste antigo habitante da Terra. A análise revelou que a múmia provavelmente estava relacionada com grupos indígenas que ainda residiam na área. Aninhada no coração do sudoeste americano, em meio a um terreno acidentado no Novo México, encontra-se uma relíquia misteriosa que intriga os estudiosos há séculos. É conhecida como Pedra do Decálogo Los Lunas. Esculpidas na superfície dessa rocha desgastada estão inscrições que lembram a antiga escrita hebraica. A pedra é estimada em cerca de 500 a 800 anos. A idade exata é incerta, mas acredita-se que tenha sido esculpida entre os séculos 12 e 14. Alguns dizem que contam com uma história de proporções bíblicas, enquanto outros consideram uma farsa. A inscrição lembra uma versão dos 10 Mandamentos. Mas como essa relíquia poderia chegar ao Novo Mundo? Talvez seja uma evidência de uma presença hebraica pré-colombiana na América, ou talvez seja simplesmente uma falsificação elaborada destinada a enganar. A mão de Hércules é um fragmento de uma antiga estátua desenterrada em Amã, capital da Jordânia. Durante a ocupação romana na cidade de Amã sob Marco Aurélio entre 162 e 166 d.C., um magnífico templo foi erguido.
Dizia-se que essa estrutura impressionante rivalizava com os maiores templos de Roma, cativando todos que haviam. O templo estava voltado para leste com seu pórtico e era cercado com 6 colunas imponentes, cada uma com 10 metros de altura. No entanto, o que intriga os cientistas é a curiosa ausência de colunas no resto do templo, deixando para trás apenas 3 dedos gigantes. Acredita-se que esses dedos pertenceram a uma colossal estátua de mármore do semideus Hércules, encontrada no local do templo romano de Hércules. A mão é agora a única parte sobrevivente da estátua, junto com um pedaço do cotovelo. Especialistas estimam que a estátua original teria mais de 12 metros de altura, tornando-a uma das maiores estátuas de mármore conhecidas de todos os tempos. A mão em si é um fragmento maciço e seu tamanho pode ser apreciado em comparação com as estruturas circundantes. Acredita-se que a estátua se partiu durante um terremoto devastador, mas a mão e o cotovelo sobreviveram enquanto o resto da estátua desapareceu. Australopithecus sediba é uma espécie humanoide extinta que viveu há aproximadamente 2 milhões de anos e foi descoberta em 2008. Foi encontrada na caverna Malapa, na área do Patrimônio Mundial do Berço da Humanidade na África do Sul. Os pesquisadores têm debatido a colocação do Australopithecus sediba na árvore genealógica humana. Alguns sugerem que pertence ao gênero Homo, enquanto outros argumentam que representa uma espécie distinta dentro do gênero Australopithecus. Independentemente da classificação exata, é considerada uma descoberta importante devido aos fósseis bem preservados e aos insights que fornece sobre a evolução humana. Isso ocorre principalmente porque o sítio de Malapa tem esqueletos quase completos de uma mulher adulta e de um homem jovem. A análise das vértebras lombares do Australopithecus sediba forneceu informações sobre suas habilidades de caminhada e escalada. Suas vértebras indicam que ele provavelmente poderia andar sobre 2 pernas e escalar. Isso sugere que esses humanoides passavam parte do tempo nas árvores e parte no solo. Durante o período Muramaki, o Japão passou por uma agitação política e social significativa. A reputação da espada Muramasa pelo derramamento de sangue coincidiu com a natureza violenta da época, tornando-a motivo de medo. A espada Muramasa é uma espada japonesa lendária que conquistou admiração e infâmia ao longo da história. Originária da escola de ferreiros Muramasa, foi confeccionada pelo renomado ferreiro Sengo Muramasa, que viveu entre os séculos XIV e XVI. A espada Muramasa é caracterizada por um acabamento de alta qualidade, nitidez e um estilo distinto. As espadas Muramasa eram muito procuradas em sua época e muitas vezes preferidas pelos guerreiros samurais. No entanto, a espada Muramasa também está associada a uma lenda que sugere que ela possui uma maldição ou energia malévola. Segundo o folclore e relatos históricos, acredita-se que essas espadas têm uma natureza sanguinária e que suas lâminas têm uma fome de violência. Uma história famosa envolve Tokugawa Ieyasu, uma figura proeminente na história japonesa que teria sido atingido por uma espada Muramasa. Dizem que após o incidente ele proibiu o uso de espadas Muramasa por considerá-las muito perigosas. É sempre emocionante descobrir algo no Egito, a terra dos faraós. Mas quando falamos sobre Egito, você provavelmente sempre pensa nas múmias que eles encontram lá. Você também pode ter ouvido falar sobre a maldição do faraó. Em 2018, as pessoas começaram a falar sobre maldições novamente quando um misterioso sarcófago de granito de 2,7 metros de comprimento, 1,5 metro de largura e 1,8 metros de altura foi exposto. Esse sarcófago veio de Alexandria, desde a época em que Alexandre o Grande conquistou esta cidade e a área ao seu redor em 332 a.C. Algumas pessoas pensaram que os restos mortais de Alexandre o Grande poderiam estar dentro do sarcófago, mas ao abri-lo, descobriu-se que não era esse o caso, e aliás não havia maldição. Dentro estavam os restos mortais de 3 esqueletos, 2 homens e uma mulher junto com esgoto líquido. Também foram encontrados objetos de ouro decorados com imagens misteriosas. Quem eram essas pessoas e por que foram enterradas ali? Infelizmente, isso não é conhecido até hoje. A cápsula do tempo de John F. Kennedy é um artefato histórico que foi enterrado no terreno da Casa Branca em 1965, comemorando o 25º aniversário da presidência de Kennedy. A cápsula deveria ser aberta no ano de 2065, mas foi desenterrada em dezembro de 2020 para uma reformulação do gramado sul da Casa Branca. A cápsula do tempo foi criada pela família Kennedy e continha vários itens como discursos, fotografias e convites cerimoniais. A cápsula também incluía uma fita de áudio com uma gravação do discurso de Kennedy na inauguração da Biblioteca Presidencial John F. Kennedy em Boston. Originalmente, a cápsula do tempo foi planejada para ser enterrada na Biblioteca Presidencial Kennedy em Boston,
mas a família Kennedy decidiu enterrá-la no terreno da Casa Branca. A cápsula do tempo pesava mais de 450 quilos e era feita de alumínio soldado, dificultando sua movimentação e abertura. A cápsula do tempo está programada para ser aberta em 22 de novembro de 2065. Bem no coração do condado de Kilkenny, na Irlanda, fica a caverna Dunmore, um lugar fascinante e um pouco misterioso. Essa antiga caverna, formada pela força das águas subterrâneas ácidas que dissolvem rochas calcárias, revela um mundo oculto de túneis subterrâneos, passagens secretas e câmaras escondidas. Dentro da caverna você é recebido por um espetáculo encantador de estalactites e estalagmites crescendo a partir de depósitos minerais gotejantes e outras formações rochosas esculpidas pela água corrente. Existe até um rio subterrâneo que sussurra pelas profundezas da caverna. Mas a caverna Dunmore não é conhecida apenas por sua beleza natural. Cercada por sussurros de espíritos de pessoas de tempos passados que tiveram um fim trágico aqui, a caverna é um lugar de lendas sombrias e contos misteriosos. Um dos eventos mais assustadores da história da caverna ocorreu no século X. Mais de 1000 pessoas procuraram refúgio na escuridão segura de Dunmore, apenas para serem brutalmente massacradas por invasores vikings. Anos mais tarde, os ossos dessas almas infelizes foram descobertos em uma cova, uma testemunha silenciosa do horror que ali se desenrolou. Um opart, um artefato fora do lugar, refere-se a objetos pré-históricos descobertos em todo o mundo cuja tecnologia não se ajusta à sua idade estabelecida. Um exemplo notável são os artefatos em forma de fuso encontrados perto do rio Kozin, Narada e Balbanil, na Rússia, em 1991. Essas estruturas em miniatura intrigam a comunidade científica há anos, pois parecem sugerir uma cultura antiga capaz de desenvolver nanotecnologia já em 300 mil anos atrás. Eles foram originalmente descobertos durante pesquisas geológicas associadas à mineração de ouro nos Montes Urais. Eles incluem bobinas espirais, eixos e outros componentes não identificados. O que torna essa descoberta ainda mais notável é que alguns sugerem que esses artefatos são restos de foguetões de teste lançados a partir da estação espacial vizinha em Plesetsk. No entanto, um relatório do Instituto de Moscou sugere que são demasiado antigos para serem produtos modernos. Esses artefatos foram encontrados em profundidades que variam de 3 a 12 metros, dentro de uma camada geológica que data de 20 mil a 318 mil anos atrás. Mas como as pessoas conseguiram criar peças tão pequenas e para que serviam? Alguns especulam que essa descoberta indica um nível avançado de tecnologia entre os humanos durante a era Pleistoceno, enquanto outros sugerem que pode ser potencialmente obra de seres extraterrestres. Achados arqueológicos sugerem que uma tumba na Galileia, Israel, que remonta à idade do Bronze Intermediária, cerca de 2350 a 2000 a.C., foi usada pelos romanos e é mencionada no Talmud, o texto central do judaísmo. A tumba contém cerâmica do período, oferecendo informações valiosas sobre os costumes funerários judaicos durante o período do Segundo Templo. Isso inclui a prática de enterros primários e secundários, onde os corpos eram inicialmente colocados em nichos e, após a decomposição, os ossos eram coletados em caixas de pedra. Um dos lintéis encontrados na tumba traz a inscrição de Tiberíades, possivelmente indicando que a pessoa enterrada ali veio de Tiberíades, outra cidade da Galileia. No cemitério bem preservado da caverna de São Nicolau, na Galileia, foi descoberta uma sepultura antiga que se acredita pertencer a um líder espiritual. Os arqueólogos acham que era a tumba de um xamã que viveu entre 10.800 a 9.500 a.C. O túmulo da mulher estava cercado por fragmentos de giz e calcário, bem como objetos únicos como a pelvis de um leopardo, o antebraço de um javali e a asa de uma águia. Esses itens incomuns sugerem que eles faziam parte de uma cerimônia de sepultamento, possivelmente marcando a transição da sociedade de caçadores-coletores para sociedades agrícolas. O Homo ergaster, também conhecido como Homo erectus africano, é uma espécie humanoide extinta que viveu aproximadamente 1,9 a 1,5 milhões de anos. Essa espécie está associada principalmente à África Oriental, com descobertas fósseis significativas em países como Quênia, a Etiópia e a Tanzânia. Tinha uma aparência humana mais moderna em comparação com as espécies humanoides anteriores. Eles eram geralmente altos, esguios e tinham um corpo relativamente sem pelos. O tamanho do cérebro deles variava de cerca de 700 a 900 centímetros cúbicos, que era maior do que as espécies humanoides anteriores, mas menor do que os humanos modernos.
Acredita-se que eles eram caçadores e coletores habilidosos, usando ferramentas para diversas tarefas, como abater carne e processar material vegetal. Restos fósseis do Homo ergaster foram encontrados em vários locais importantes. Uma descoberta notável é o esqueleto quase completo de um jovem conhecido como Nariokotomi Boy, ou Turkana Boy, encontrado no Quênia. A égide é um objeto lendário associado à mitologia grega atribuído principalmente a Zeus, o rei dos deuses, e a Atenas, a deusa da sabedoria e da guerra. Muitas vezes é descrito como escudo ou manto feito da pele de uma criatura divina, como uma cabra ou uma górgona. Na mitologia grega, a égide serviu como um poderoso símbolo de autoridade e proteção divina. Acreditava-se que possuía propriedades sobrenaturais e era usado pelos deuses para proteger a si mesmos e seus aliados em tempos de conflito. A égide era frequentemente descrita como radiante, adornada com decorações aterrorizantes e capaz de inspirar medo nos inimigos ou fornecer proteção contra diversas formas de danos. Acredita-se que o rosto aterrorizado da górgona tem o poder de transformar os inimigos em pedra. Dizia-se também que o Aegis possuía várias habilidades sobrenaturais, incluindo desencadear trovões e relâmpagos. Acredite ou não, mas um estacionamento e um incêndio intenso levaram a 2 escavações em Notre-Dame, em Paris. Todo esse tempo antes, milhões e milhões de visitantes nunca perceberam que estava sob seus pés. As primeiras escavações de 1965 a 1972 na Catedral de Notre-Dame forneceram uma visão abrangente do passado. Eventualmente, uma grande cripta foi criada para exibir todas as descobertas que foram escavadas. As autoridades planejavam construir um estacionamento subterrâneo sob a Praça de Notre-Dame. No entanto, quando ocorreu um incêndio em 2019, foram feitos todos os tipos de descobertas arqueológicas. Lembre-se que a construção desta igreja começou em 1163, durante o reinado de Luís XII, e foi finalmente concluída em 1345. Durante as escavações, os arqueólogos encontraram vários túmulos bem preservados, incluindo um sarcófago muito antigo, que pode datar do século XIV. O que você acha? Poderia haver mais escondido aqui? A estátua de Robert E. Lee, em Richmond, Virgínia, tinha uma cápsula do tempo sob seu pedestal. A estátua foi erguida em 1890 e foi feita de bronze e granito. Ela homenageou o famoso general confederado que liderou o exército da Virgínia do Norte durante a Guerra Civil Americana. A cápsula do tempo foi colocada durante a construção dentro do pedestal e foi preenchida com vários itens significativos para aquele período. A cápsula foi originalmente planejada para ser aberta após 50 anos. No entanto, devido a mudanças no clima político e a polêmica em torno da estátua, a cápsula do tempo foi removida do pedestal em 2020. Durante o processo de remoção, descobriu-se que a cápsula havia sofrido grandes danos devido aos anos de exposição aos elementos. Apesar dos danos à cápsula, vários artefatos foram recuperados, incluindo alguns itens da época da Guerra Civil, como uma fotografia de líderes confederados, uma lista de contribuintes para a construção da estátua, várias moedas do final do século XIX, uma imagem de uma popular pintura confederada e alguns artigos de jornal da época da dedicação da estátua. Nas sombras do condado de Jackson, Alabama, encontra-se um lugar tão saturado de mistério que até as almas mais corajosas hesitam em entrar nas suas profundezas. Caverna Sem Nome 19, assim chamada por sua origem oculta e pela ausência de uma entrada clara. Essa caverna, envolta em escuridão eterna, é conhecida por seu ambiente misterioso que causa arrepios até nos visitantes mais céticos. Mas o que causa arrepios na espinha não é apenas o silêncio sinistro ou o ar frio que permeia. É a criatura que espreita nas sombras. Escondido nos recessos mais profundos da caverna vive um ser gigante com mais de 3 metros de altura. Alguns sussurram que é a alma de um guerreiro nativo americano cheio de raiva e tristeza que morreu defendendo sua terra contra invasores. Outros afirmam que é um espírito perdido de um explorador, cuja curiosidade se tornou sua ruína, preso para sempre no labirinto de pedra. O monólito Sayhuite, localizado no sítio arqueológico de Sayhuite, no Peru, é um artefato intrigante da época do Império Inca. Esse enorme monólito de pedra ficava no topo de Concacha e fazia parte de um santuário fechado. Acredita-se que o local conhecido como Local de Orientação tenha sido um dos 4 oráculos sagrados de Apurimac. O que realmente torna o monólito notável é a sua superfície superior, que exibe mais de 200 figuras zoomórficas e geométricas. Essas esculturas incluem répteis, felinos, mariscos, sapos e vários desenhos geométricos.
Alguns especialistas sugerem que a escolha dos animais foi simbólica para os incas, com os felinos representando Cusco, a capital dos incas, e a elite. Além das figuras zoomórficas, as esculturas também apresentam desenhos geométricos que lembram terraços, lagoas, rios, túneis e canais de irrigação. Isso levou à teoria de que o monólito Sayhuite serviu como um modelo em escala de paisagem e pode ter sido usado por engenheiros incas para estudar fluxos de água e planejar e executar projetos públicos de água. Apesar da importância do monólito Sayhuite, sua localização original permanece um mistério. Você acredita que essas descobertas míticas realmente existem? Diz aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe um joinha. Se quiser ver mais vídeos que fizemos, clique em algum desses aí na tela ou dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!